no episódio anterior, estivemos em Poros, alugamos uma Moto 4 e fomos até o Templo de Poseidon. Com certeza você acompanhou todas as nossas aventuras por Poros, então continue conosco. E no programa de hoje, vamos conhecer a ilha de Paríkia, que é a capital e o principal porto da ilha de Paros, na Grécia. Vamos mostrar um pouco mais da sua história e o que visitar, por isso continue conosco. Bom dia! Então mais um dia começando. Por que eu tô com o cabelo assim? Porque já faz um mês que a gente tá a bordo. Mas, bom dia, minha cara tá inchada de sono, por quê? Porque a gente saiu hoje às 5 da manhã, mesmo antes do sol nascer, pra gente poder sair daqui de Paros. Falei pra onde a gente ia. Pra gente sair de Poros e ir para Paros. É isso mesmo. Fica cerca de 7 horas náuticas marinhas. Ainda é um tempo, 7 horas. Mas vamos chegar lá em Paros a 12:30 mais ou menos. Mais ou menos, meio-dia e meio. Saímos daqui às 5, 5:30 e vamos chegar lá a meio-dia e meio. E é isso, vamos chegar lá na hora do almoço e vamos curtir essa viagem, essa paisagem. Nos despedimos de Poros e estamos em direção a Paros, uma ilha grega também, no centro do mar Egeu e que fez parte do grupo das ilhas das Cíclades. Historicamente, Paros era conhecida por seu fino mármore branco, que deu origem ao termo Parian, para descrever o mármore ou porcelana de qualidades semelhantes. Hoje, pedreiras e minas de mármore abandonadas podem ser encontradas na ilha. A história de que Paros colonizou a ilha com arcadianos é uma ficção etimológica, do tipo que abunda nas lendas gregas. Disse que os nomes antigos da ilha foram Plateia ou Pláctea, Demétrias e muitas outras. A capital Paríkia, situada em uma baía no lado noroeste da ilha, ocupa o local da antiga capital de Paros. O porto de Paríkia é um importante centro para balsas e catamarãs das ilhas do Egeu, com várias viagens diárias para Pireu, o porto de Atenas, Heráclion, a capital de Creta, e outras ilhas como Naxos, Los, Mykonos e Santorini.
porto principal de Paríquia é, para muitos, o primeiro e único lugar que vem em Paros. Isso porque, para a maioria das pessoas, é a primeira parada no caminho de Pireus para Santorini. Para aqueles que estão realmente indo para Paros, a primeira impressão de Paríquia pode ser a do caos conforme seu barco se esvazia e converge com a multidão que espera no porto. Mas se você esperar que a multidão vá embora, descobrirá que Paríquia não é um lugar ruim para se basear. E é hora de colocar o dinghy na água, porque é através dele que vamos à terra. E nós chegamos aqui na ilha de Paros. Calma, não falei errado, estamos mesmo em Paros. Saímos de Poros, nós saímos de Poros às 6 da manhã mais ou menos e chegamos aqui em Paros. Que horas, Breno? Às 4 da tarde mais ou menos, né? Sim, 4 da tarde, por aí. Basicamente 10 horas de viagem. Tá bom, já entendi. 10 horas de viagem mais ou menos de Poros até Paros. Por que não? Tá confuso. Então, aqui a ilha de Paros, ela é um pouquinho maior. Quer dizer, um pouquinho não, é maior. Tem mais coisas para visitar. E também essa ilha atrai muitos turistas. E a gente... Assim que chegamos aqui, a gente já conseguiu ver a quantidade de turistas aqui, não é mesmo? E Poros, ela foi habitada desde 3.200 anos antes de Cristo. Tudo isso foi de acordo com as escavações que acabaram por ocorrer numa ilha aqui perto, que chama Saliagos, acho que é assim que se pronuncia. E ela está localizada entre Paros e Antiparos. Ela fica bem ali no meinho e foi através dessas escavações que eles chegaram à conclusão que sim, Paros já foi habitada desde 3.200 anos antes de Cristo. E é interessante porque essa ilha, ela assim, a gente não ficou no lado da cidade, porque tem um lado da cidade, vocês vão ver agora nesse mapa. Nessa parte tem a cidade e onde nós estamos é onde está esse pontinho, tá vendo? Que aqui é um pouquinho mais afastado, mas mesmo assim não deixa de ser linda e não deixa de ter muitos turistas. Paros é um lugar ideal, ele foi um lugar ideal, inclusive foi muito disputado por causa disso, porque a sua posição estratégica ficava no centro das Cíclades, ou seja, ela, além de ficar numa posição muito disputada, ela também tinha a terra fértil. Então, isso fez com que, obviamente, todas as pessoas queriam dominar essa ilha. E nós já voltamos falando mais. E no programa de hoje você está acompanhando com a gente a nossa viagem até Paros. Saímos bem cedinho da ilha de Poros e embarcamos rumo a Paros. E vamos conhecer ainda mais sobre essas ilhas gregas e, convenhamos, são lindas.
Durante a mitologia, o Cretacaios foi o primeiro rei de Paros e ele construiu uma cidade no local da atual capital de Pacaríquia, acho que assim se diz. E durante esses tempos, Creta estava negociando com o Egito, a Síria e os Balcãs. Paros era um lugar ideal, como eu já disse, por causa da sua localização, porque era um ponto estratégico, né? E também por causa da sua terra fértil, porque aqui também existia muita terra fértil, o que deixava ela muito atraente, digamos assim, né? Os cretenses transformaram a ilha em uma estação naval, ou seja, fez com que ela ficasse mais valorizada ainda e deram ela o nome de Minoa, porque era um título que eles usavam, né? Eles davam às cidades reais de Creta. Em 1110 a.C., os jônios chegaram para tomar a ilha, pois infelizmente, e eles acabaram, né, por ganhar, porque após a derrota eles conseguiram conquistar os minoicos, destruíram sua civilização e se tornaram governantes da ilha. Como esta é uma ilha movimentada e popular, há muita coisa para fazer em Paros. Acima de tudo, Paros é famosa por ser um local de windsurf, kitesurf e, de fato, até competições internacionais de windsurf acontecem aqui no verão. Paros era um lugar ideal devido à sua posição estratégica, como eu já referi isso antes, e também por causa da sua terra fértil. Os cretenses transformaram a ilha numa estação naval e deram ela o nome de Minoa. Isso fez com que a ilha ficasse mais valorizada ainda. E eles deram o nome de Minoa porque era um nome que eles davam às cidades reais de Creta. Em 1110 a.C., os jônios chegaram à cidade, né, para tomar a ilha. Eles chegaram com tudo para tomar, por quê? Porque estava ali uma grande disputa. E após uma primeira derrota, conseguiram conquistar os minoicos e destruíram toda a sua civilização e se tornaram governantes da ilha. Durante a antiguidade, Paros ela era famosa em torno de todo o Mediterrâneo por causa do seu mármore semitransparente, que era de alta qualidade e foi encontrado nas pedreiras de Marati. O mesmo foi usado para construir o templo de Apolo em Delos, a de Vênus em Milos e a estátua de Hermes e muitas outras esculturas. Foi tirada o mármore, esse mármore de alta qualidade foi tirado daqui de Paros, onde existia uma grande quantidade de mármore. Traços da antiga civilização podem ser vistas na Acrópole de Misnaim, perto de uma cidade que eu não vou tentar falar o nome, gente, porque vocês sabem, né, que tudo que é nome de cidade grega é um pouquinho complicado, não é mesmo? E em 1000 a.C., Paros foi tomada pelos arcadianos.
E o século VIII a.C. foi um período próspero. Por quê? Porque foi um período próspero não só para a história de Paros, como também a ilha se tornou uma potência marítima e ela criou uma colônia na ilha de Taços, rica em depósito de metal. E além do desenvolvimento econômico, também houve florescimento cultural, incluindo também a construção de muitos templos, como um templo dedicado à deusa de Atena e ao centro da cura, que isso também a gente conseguiu ver em Atenas, a famosa Acrópolis de Atenas, também fomos lá. E Paros, ela é o berço de muitos poetas antigos, como o poeta lírico Arcxochus, acho que é assim que se diz, que foi o primeiro a usar em seus poemas elementos pessoais em vez de heróicos. Mármore pariano branco e translúcido, com grão grosseiro e textura muito bonita, era a principal fonte de riqueza da ilha. As célebres pedreiras de mármore situam-se no lado norte da montanha, anteriormente conhecida como Marati, posteriormente Capresso. Então aqui, como vocês estão vendo, tem aqui um barco. Ele tá muito bonito e ele simboliza o que? Aqui em Paros, não Poros, é muito típico a pesca, como a gente passou ali naquele lado, viu aqueles polvos, né? Lula, eu acho que é polvo, né? Não tô tão acostumado com esses tipos de animais, mas ali como se fosse um varal, ao invés de roupa, cheio de polvo ali a secar, preparando para o jantar. E aqui é muito comum a pesca e é tão natural, você tá num restaurante desses aqui perto, né, dessa marina, pequena marina, e acabou de ser pescado. Olha só, o peixe acabou de ser pescado e tá ali na sua mesa. Tá ali o polvo, os tentáculos fresquinhos, acabado de sair. Para mim é uma conversa estranha, mas eu sei que para você que gosta é uma delícia. Então pronto, para falar um pouquinho disso, que Paros e praticamente essas ilhas da Grécia é muito comum a pesca e comer um bom peixe fresquinho. E daqui podemos ver o iate Kuriakos. O mosteiro de Panagia Hecatonta Pliani está localizado a poucos metros do porto de Paríquia e é considerado um dos monumentos mais bem preservados da Grécia. Como nos diz a lenda, o local de culto original foi estabelecido por São Constantino, primeiro imperador da Constantinopla, a pedido da sua mãe. Santa Helena foi trazida para a ilha em sua jornada à Terra Santa em busca da Santa Cruz e fez um voto à Virgem para construir uma igreja se sua busca fosse bem-sucedida. Gente, sabe o que é engraçado aqui? Eu tava comentando com o Breno. A gente veio aqui nessa pracinha, que a gente já esteve aqui mais cedo, mas agora já o pôr do sol já foi, então agora o pessoal já tá mais na rua, já não tá tanto calor. E aqui tem muita criança brincando aqui nessa parte. Eu vi elas brincando de pega-pega, de bola, futebol, brincando de pique-esconde também, olha, quase que eles me acertaram com a bola. Isso é uma coisa que a gente já não vê mais hoje em dia, as crianças sempre estão nos tablets, nos telefones, né?
E eu achei muito legal isso, porque eles fizeram aqui uma parte infantil com os brinquedos para elas. Então é super interessante isso, né? Diversão não só para as crianças, Paros oferece também para toda a família. Um lugar lindo e apaixonante para quem pretende visitar a ilha. Mal começou a anoitecer e já começamos a sentir o movimento dos turistas. À noite é simplesmente muito bom passear pelas ruazinhas famosas e pitorescas que a Grécia proporciona. Quase todos os lugares encontramos artistas exibindo seus talentos e alegrando a noite dos turistas. O Goran já chegou. Vamos voltar para o iate Kyriakos, mas fique tranquilo que ainda temos muito que mostrar. E no próximo programa, você irá acompanhar a nossa aventura por Paros, na Grécia. Vamos conhecer um pouco da sua história e pontos turísticos que você não pode deixar de visitar. Vamos contar a história de cada ponto e todas as suas curiosidades. E vamos aproveitar para nos perdermos nas ruazinhas pitorescas. E claro, vamos aproveitar para provar a comida maravilhosa que Paros tem a oferecer. Te esperamos no próximo programa A Rota.